quais são os teus eternos fantasmas? Quais são as tuas eternas sombras, João? Acho que um dos fantasmas é... acho que um dos fantasmas é a sobrevivência. Que acho que é um fantasma de qualquer escritor, não é? Tipo, o que é que acontece quando se o filão acabar, não é? Se o rio secar, como é que eu faço? Não posso ficar a viver dos livros que já escrevi, não é? E a criatividade, como tudo, tem os seus limites. Portanto, esse é um dos meus fantasmas e embora seja um fantasma distante, acho eu, porque ainda estou numa fase muito produtiva, ele pode chegar daqui a 15 anos, imagina, não é? E não sei o que é de fazer da vida. Portanto, será cedo demais ainda assim? Será. E tenho esse fantasma muito presente. Outro dos fantasmas é um bocado a vida familiar. Ou seja, chegar a esta idade e não ter uma vida, não ter mulher, não ter filhos, e viver bem com isso. E isso é um bocadinho uma Conseguires viver bem com isso. Porque há sim, uma pressão, até há uma pressão bem, social. Pois, e estar bem assim, não é? É uma coisa que às vezes me preocupa. Me preocupa no sentido em que eu penso, mas eu devia querer isso. Estás a falar da pressão social. Eu devia querer isso, eu devia querer uma família, querer filhos, para não chegar ao fim da vida sozinho. Aquelas coisas. Mas depois eu vivo tão bem sozinho, sim. A beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, que às vezes nem queres lembrar, que às vezes finges nem notar. Uma conversa com Bernardo Mendonça. O meu convidado é um dos melhores escritores da sua geração. Formou-se em filosofia, viveu em Londres e depois em Nova Iorque, onde tentou o sonho e partilhou uma casa com outros dois escritores, Hugo Gonçalves e Tiago R. Santos. Trabalhou em restaurantes, viveu a vida boémia e conheceu meio mundo na Big Apple, desde ir a casa de magnatas com penthouses que tinham árvores no terraço. Consta? É verdade isto, João? O riso parece que denuncia que é verdade. Ou conhecer imigrantes ilegais que cruzaram a fronteira do México para o Arizona, mas sem nunca perder o foco e a urgência de escrever e publicar o seu primeiro romance. Foi em 2004 que saiu o seu primeiro livro, chamou-lhe O Livro dos Homens Sem Luz. Seguiu-se depois o Hotel Memória e foi o seu terceiro romance, As Três Vidas, que lhe valeu o Prémio Saramago em 2009. É quando consegue começar a viver deste seu ofício, deixando para trás as suas colaborações enquanto jornalista freelancer. A editora, escritora e poetisa Maria do Rosário Pedreira, que publicou o primeiro livro de Tordo, recorda-o como um dos primeiros autores em Portugal a escrever como os anglo-saxónicos, com bons diálogos, verosímeis e realistas e com enredos muito cinematográficos, uma característica que ainda se vê pouco na literatura portuguesa. Além disso, João Tordo conseguiu um estilo e uma voz própria, e os seus livros são perfeitamente reconhecíveis. Autor de 13 romances publicados, confere? Eu perdi um bocado a conta, não sei se são 13 ou se são 14. Eu contei 13. Contaste 13? Então é 13. É um bom número, não é? Depende do ponto de vista. Livros esses traduzidos em inúmeros países. Foi ainda finalista do prémio Melhor Livro de Ficção Narrativa da Sociedade Portuguesa de Autores, do prémio literário Fernando Namora e do prémio literário europeu em 2012. Há uns anos, João considerou que o mundo se dividia em dois tipos de pessoas. As que tendem a aceitar a vida como ela é e as que entram em atrito e que sofrem mais com ela. Ora, João Tordo é destes. Embora considere que com o passar dos anos esteja a conseguir suavizar este atrito e este sofrimento. Será assim? Depois da trilogia de histórias O Luto de Elias Gros, O Paraíso Segundo Lares D e O Deslumbre de Cecília Fluss, João Tordo voltou a surpreender o ano passado com A Noite em que o Verão Acabou, que é a primeira experiência de Tordo no mundo do crime literário.
crime, disse ele. Os amigos apontam-lhe a dedicação e a seriedade com que se dedica ao ofício da escrita, que num país em que se lê muito pouco, é importante criar uma comunidade de leitores constante, e aí João é incansável. E há anos que anda no seu carro de norte a sul para chegar às bibliotecas, escolas, sessões de leitura, aos seus leitores. E desse ponto de vista deve ser dos escritores portugueses com mais quilómetros de estrada. Ainda ontem, João Tordo disse-me: sim, Bernardo, eu aceito fazer a entrevista e vou aí ao jornal, mas acabo de chegar de uma viagem, não consigo pegar no carro, eu estou exausto. Confere, João. Sim, mas pois, mas há um contexto particular. Há um contexto que vais-me explicar. Os amigos dizem também que Tordo é generoso e que a sua perseverança e obsessão pela escrita é uma qualidade que se torna por vezes um defeito e o faz deixar por vezes os amigos e amores para segundo plano. Vamos ver se ele concorda. Será que tem equilibrado isso com a idade? Ou só se consegue chegar mais longe na literatura e na ficção, deixando a vida real para os intervalos da criação e da escrita? Ainda sobre isolamento, recentemente João Tordo foi notícia por ter participado no Festival Correntes de Escritas, na Póvoa do Varzim, e depois de ter optado por estar uns tempos em isolamento social por precaução, pelo facto do romancista chileno Luís Sepúlveda ter passado também pelo mesmo festival e ter sido diagnosticado com o novo coronavírus. Mas não se preocupem, está tudo bem com o João, certo? Bom, eu estou 100% saudável. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, João. Olá, Bernardo. Ora viva, bem-vindo. Está tudo bem contigo? Sim, eu estou muito saudável. Agora tenho muita pena de Luís Sepúlveda, que hoje soube-se que está em coma. Sim, em coma induzido. Segundo o que eu entendi, ele já tinha tido uma pneumonia anteriormente e pronto, e tenho muita pena porque de facto é uma figura muito identificável e muito marcante da geração dele. É verdade. Tu chegaste a cruzar-te com ele neste muitas festival? Vezes. Sim, cruzei-me muitas vezes neste festival e noutros lugares, na Feira de Livro de Lisboa, em vários lançamentos dele. Eu pergunto exatamente neste festival por razões óbvias, não é? Neste festival cruzei-me porque estivemos dentro de um elevador. Assim, por acaso, só dentro do elevador? Sim, fomos para cima e para baixo uma série de vezes porque alguém estava a chamar o elevador no 6º piso e depois temos o resto de chão, depois fomos outra vez ao terceiro, mas não falámos porque ele estava com a mulher e eu estava separado dele para ir por 3 ou 4 pessoas dentro do elevador, mas depois estive em quarentena, obviamente, e houve pessoas que estiveram muito mais próximas. Uma decisão tua, não é? De prevenção. Sim, uma decisão minha, porque nessa altura o SNS ainda não estava preparado para isto e, portanto, não recomendava a quarentena às pessoas. Mas nós todos estivemos nas correntes de escrita, fomos largas dezenas de escritores profissionais e muitas centenas de pessoas no público. As pessoas estiveram em contacto mais próximo ou indireto, porque nós partilhamos o hotel, os autocarros, as refeições naquele festival, decidiram entrar em quarentena e eu fiz o mesmo. Foi difícil estes tempos de isolamento? Foi. Ou estás habituado, não é? Não, enquanto escritor, de certa maneira. Sim, estou habituado a um certo tempo de escrita, que é um tempo de solidão, mas não estou habituado a estar isolado, porque eu faço muitas coisas ao longo da semana, não só essas que tu referiste, que têm a ver com isso, ter com os leitores e ir a bibliotecas, a escolas, a sessões públicas, que neste momento são todas canceladas, mas também porque faço muitas coisas durante a semana que me tiram dessa solidão da escrita e são coisas em grupo e portanto, como não pude fazer nada disso durante aqueles 8 ou 9 dias, de facto ao fim de algum tempo comecei a ficar um bocadinho paranoico. Paranoico? Não exatamente paranoico, mas comecei a ficar um bocadinho claustrofóbico? Sim, claustrofóbico, com falta de contacto humano, e é nessas situações que uma pessoa percebe que de facto nós precisamos muito dos outros para estarmos saudáveis, não só dos médicos para nos mitigarem as doenças, mas dos outros para dar um abraço, para estar com eles, para conversar. E, de facto, o género humano não foi feito para estar sozinho. Nem os escritores. Nem os escritores. Porque têm esta ideia e pelo que tenho lido e sabido de ti, tu gostas de algum isolamento na escrita, mas não é este, não é? Não tem nada a ver com isto. Eu não sou uma pessoa isolada, não sou uma pessoa isolada. Eu faço muitas coisas em que estou em contacto permanente com pessoas e, portanto, nem gosto da perspectiva de ter que passar um dia inteiro sozinho. Por exemplo, gosto sempre de fazer alguma coisa no meu dia que esteja com outros. O Covid-19 foi considerado pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Portugal está neste dia em que estamos a gravar, com 59 casos confirmados e a horas ou dias de passar à fase de alerta vermelho.
Eu pergunto-te, toda esta realidade, se não daria uma boa história de ficção? Há um vírus descontrolado a avançar à escala mundial. Eu acho que isto já houve ficções vagamente parecidas com isto, não é? Embora nessas ficções normalmente haja zombies. Ainda não há zombies. O Walking Dead. Mas também acho que seria cruel para qualquer romancista ou qualquer ficcionista neste momento estar a usar isto como uma arma para ficção, porque, enfim, isto é a realidade, não é? Mas a realidade, por um lado, ultrapassa muitas vezes a ficção e é muitas vezes inspiração para a ficção, não é? Mas sim, mas leva algum tempo, não é? Não é isso, é o tempo, falta tempo. Não se escreveu sobre Auschwitz na semana a seguir, não é? Verdade. A ter acabado a guerra, portanto, estas coisas demoram algum tempo e eu acho que neste momento o mais significativo é como nós estamos a reagir a isto. E eu vou seguindo a coisa não só nas redes sociais que utilizo, que não são muitas, mas sobretudo na reação das pessoas que me são mais próximas, naquelas com quem eu falo, e há uma polarização estranha, ou seja, já ouvi de pessoas dizerem que isto não é nada, que isto é só uma gripe, que é, pronto, aquela conversa. Uns desvalorizam, outros estão com uma ansiedade, e hoje vi uma senhora, um pânico, não é? Pois, e hoje vi uma senhora numa loja perto da minha casa comprar 12 garrafas daquele álcool gel para não sei o quê, 12 de litro, e depois teve uma enorme dificuldade em carregar as garrafas para fora da farmácia e as pessoas ficaram a olhar para ela. Quer dizer, este exagero é um bocadinho estranho, porque nós temos a informação para isso, não é? Não só para sermos alertados, mas para estarmos informados, e portanto é um bocadinho ridículo pensar que levar 12 litros de gel para casa e 80 rolos de papel higiênico me vai... Eu ia falar disso. Pois, me vai libertar do mal ou me vai livrar da doença, não é? E há aí também um egoísmo, não é? Sim, e há um egoísmo, não sim. Pensar na comunidade, no outro, Sim, que já não vai ter esse toque. Não é? Sim, é isso que de facto me faz mais impressão, e acho que as leis deviam, em primeiro lugar, ser limitadoras nesse aspecto. Ou seja, as farmácias poderem vender apenas 2 garrafas de gel por pessoa durante uma semana, porque assim toda a gente se tinha ao gel. Verdade. Toda a gente possuía as máscaras. Por exemplo, eu não tenho máscara e não sei como é que vou arranjar uma máscara caso precise, porque estão esgotadas, não é? E neste momento roubam nos hospitais e fazem outras coisas inanes, e portanto eu acho que a situação tem que ser vista por um lado com muita preocupação, porque é uma situação muito preocupante que nós nunca vivemos, pelo menos no meu tempo de vida ou no nosso tempo de vida, e no tempo de vida das pessoas que estão vivas, não é? Não têm memória de uma situação destas, e por outro lado tentando não ser alarmista, não é? Sim, sem a histeria de ir buscar papel higiênico a rodos. É que nem a comida. Não, perceber que tenho que ter cuidados e que não podemos andar aos abraços neste momento, e que não podemos andar aos beijinhos, e que não podemos andar... Há bocado cumprimentámos impecavelmente com os cotovelos, claro. Não é? Claro. Sim, neste momento é preciso perceber que isto é uma situação de crise nacional e europeia, e daqui a nada mundial, não é? Quer dizer, a América do Sul ainda não está tão afetada como a Europa, mas cedo lá chegará, e portanto nós temos mesmo que conter isto da maneira mais eficiente possível. Para ultrapassarmos. Eu estava a tentar fazer este exercício contigo, se isto não tem enredo, para no futuro passar a uma história de ficção, porque aqui fala-se da questão dos afetos, que fica condicionada. Sim. Falamos da sobrevivência, não é? E dos excessos, o egoísmo, as fronteiras fechadas, a doença, a morte, o medo. Olha, eu acho que grande parte das pessoas tem uma percepção bastante lógica deste assunto, e portanto grande parte das pessoas não se vai comportar desta maneira abusiva, não é? Será? Quer dizer, comprando papel higiênico a rodos é que isto já está a passar-se nos supermercados em Portugal. Sei, mas sim, mas será uma em cada Verdade. 500 pessoas tem uma atitude destas, ou 1000 pessoas, portanto grande parte das pessoas não faz isso, e portanto eu confio no bom senso, e confio sobretudo, lembro-me da crise de 2008 muito bem, não é? E dos anos que se seguiram, e lembro-me de como nós fomos tão unidos nessa altura, não é? E os portugueses suportaram coisas que em princípio não seriam suportáveis, ou não seriam sequer admissíveis, não é? As medidas de austeridade foram terríveis, e nós aguentámos-las. São em situações como esta que descobrimos o melhor e o pior da natureza humana, não é? E sim, isso vem liga de cima. Isso liga muito à ficção, não é? Porque a ficção é um bocadinho uma tentativa de colocar o ser humano numa situação quase intransponível ou muito complicada, e ver como é que ele se liberta, sendo que nessa libertação está a demonstração do seu caráter.
Portanto, é um bocado aquela coisa que se dizia, só quando se chega às trincheiras já não há ateus, não é? Nas trincheiras não há ateus e, portanto, quando a coisa aperta, não é? É quando de repente se encontra o sentido da comunhão, de solidariedade, de generosidade, etc. A realidade ultrapassa sempre a ficção? Bom, ultrapassa no sentido em que é muito mais rápida. É isso que eu acho, é que de repente as coisas mudam de um dia para o outro muito rapidamente. Eu até há uma semana estava consciente deste problema porque estive em quarentena, não é? Portanto, estou um bocadinho hiperconsciente da situação porque já passei pela quarentena. Embora esteja completamente saudável, não tive nenhum sintoma, mas... O que é que mudou no teu dia-a-dia, no teu cotidiano, já agora? Não mudou muito, mudou só os meus compromissos sociais que eu gosto muito de ter, que me fazem bem, de repente deixaram de existir. Acabaste de chegar, não é, da estrada, continuas na estrada a falar dos teus livros, não é? Em escolas? Neste momento tenho muitas coisas canceladas. Mas muitas coisas canceladas. Por causa do vírus, sim. Mas faço muito isso. Ainda ontem estive na Barquinha com muitos estudantes e depois antes disso estive em São Miguel de Soto, antes disso estive noutro sítio. Pronto, enfim, não vou estar a nomear os sítios porque depois ainda aparecem casos. Olha, o Gonçalves, um dos teus grandes amigos, falou... Com ele hoje de manhã. Ora, viste. Falou-me, tu talvez sejas um dos escritores portugueses com mais quilómetros de estrada, porque levas isto muito a sério, isto de andar pelo país, nas bibliotecas, nas escolas, para chegares aos leitores. Que importância é que isto realmente tem? Olha, por um lado é um fator de enorme distração do meu trabalho. E isso é natural, porque eu não sei já contar a quantidade de horas e de dias e de meses que eu passei nisto, neste ir ter com, não é? Distração em que... no sentido em que quando estou a fazer essas coisas não estás a estou a trabalhar, não é? Pois. Pronto, e portanto isso... Agora, há que haver um equilíbrio. Eu lembro-me que entre 2009 e 2012 tive grandes problemas com isso, porque não sabia dosear as coisas e, portanto... como tinha acabado de receber o prémio da Saramago e de repente os convites choviam. Tornaste mediático. Mesmo, tipo, caíam assim, tipo, e eu não sabia lidar com aquilo porque não tinha experiência desse tipo de mediatismo, que é um mediatismo muito pequeno, não é? Quando comparado com figuras grandes, mas é um mediatismo grande. Mas passaste a ser um novo valor, não é? Uma promessa. Sim. E nessa altura eu tinha um trabalho diário, não é? Eu tinha um trabalro das 9 às 5, por assim dizer, que tive que abandonar. O que é que estavas a fazer? Trabalhava como guionista e tive que deixar esse trabalho porque de repente os livros passaram a ocupar o papel principal e eu de repente passei a ser um andarilho e os anos que seguiram foram muito complicados porque eu não sabia dosear, não tinha agente, não tinha ninguém que me pudesse ajudar, quer dizer, não tinha porque também não sabia que isso existia, não é? E portanto passei vários anos na estrada e cada vez com mais cansaço e cada vez com menos capacidade de me sentar para escrever porque o cansaço era muito. E portanto hoje em dia tenho que dosear as coisas muito bem e saber exatamente o que é que eu consigo fazer para não prejudicar o livro. Mas, por outro lado, um escritor não pode estar na sua torre de marfim, no seu lugar intocado, sem chegar aos leitores, não é? E tu sabes disso, não é? Até que ponto isso é importante para um escritor? Eu tenho a experiência disso, no sentido em que eu sei que nos últimos... Eu percebo que a comunidade de pessoas que leem os meus livros foi aumentando com a passagem dos anos, porque eu fiz estas viagens todas e continuo a fazê-las. Tens essa percepção? Muito, porque vou-te dizer as duas situações em que eu percebo isso. Uma, quando estou na Feira do Livro de Lisboa e o país inteiro vai à Feira do Livro, ou pessoas de outras partes do país, e quem é que vem ter comigo? Vem ter comigo alunos de escolas onde eu estive há 10 anos, ou há 15 anos, e vêm ter a dizer, lembras-te, eu lembro-me de si lá em 2000 e que troca o passo. Eu, a sério, pois eu não me lembro, mas é muito giro ver esses miúdos que agora já são adultos, não é? E que vêm ter comigo. E que passam a ser teus leitores, não é? A criar novos leitores. E as pessoas que vão às bibliotecas e que vão às sessões públicas de encontros com escritores que também aparecem nessas situações e dizem, você esteve lá na minha biblioteca, em Lolé, em Cerzedelo, no Porto, em Guimarães, em Faro, em Barcelos. Pronto, e é assim que se vai construindo uma comunidade passo a passo, dia a dia. Ainda te vês como, de certa maneira, às vezes como um andarilho? Sim, eu tenho que ser. Tens que ser. Faz parte do trabalho de um escritor. Faz. Eu
diria que em termos de tempo é 50%, em termos de cansaço é 70%. 70, não é? Sim, porque andar na estrada durante muitos meses de seguida, que é o que normalmente eu faço, cansa muito, porque os dias raramente são iguais. Estás sempre a repetir muito discurso, não é? Porque os livros são os mesmos, Repetes não é? muitas coisas, sim, e isso também cansa, porque às tantas já não me consigo ouvir e tenho que reformular aquilo tudo e reinventar-me, não é? Estou sempre a reinventar. Isso é interessante, essa parte, do reinventar. Mas nada substitui a escrita, nada. E isso para mim também é uma alegria pensar, por exemplo, ontem eu voltei de uma viagem de 3 dias. E quando voltei para casa ontem pensei, como amanhã de manhã eu vou acordar e não tenho nada para fazer. Mas que chatice mas tenho, o Bernardo. Mendonça ligou. Não, mas eu estou aqui com todo o prazer. Obrigado, olha. Estar aqui, né? Obrigado, olha. No teu último... E tive o dia para escrever, portanto. Tiveste? Tive, claro. Tive o dia para escrever e, portanto, a partir do momento em que isso está feito, eu fico bem disposto. É parte do teu contentamento diário. É muito. Um dia corre-te bem quando tu escreves algo? Sim, o dia corre-me bem quando eu fiz o esforço. Mesmo que não seja muito bom, quando eu estive lá, quando tive tempo para isso. Levas isso como uma rotina, um ofício? Deixa lá ver o que vai sair hoje. Completamente um ofício, sim. E é um ofício muito estranho, é um ofício que não tem limite de aprendizagem, no sentido em que, por exemplo, se eu for construtor de bicicletas ou se eu for oleiro, não é? Eu ao fim de algum tempo sei fazer o que estou a fazer e, portanto, se faço uma bicicleta, faço 2 e 3, faço um vaso, faço 2 e 3. Se não fores artista da olaria, não é? Pois, mas neste caso é um ofício. Um ofício, sim. Com a escrita é completamente diferente, ou seja, não se aprende. Portanto, todos os dias uma pessoa começa outra vez e a sensação que eu tenho todos os dias é que os primeiros 15, 20 minutos eu estou ali a patinar. E, portanto, já percebi que isto não se aprende e aceitar isso faz parte da condição de tu teres este ofício. E faz parte do gozo de um criador, neste caso de um escritor, não é? Sim, atirar-se a novas histórias, a novos mundos, Uhum. como é o caso do teu último livro, um thriller. Pois, o último livro foi uma experiência que eu queria fazer, porque eu cresci muito a ler esse tipo de livros, a par com literatura, como nós lhe chamamos, não é? Eu acho que é tudo literatura, mas não faz mal. E portanto, como cresci a ler esses livros e eles me influenciaram muito, achei que às tantas podia tentar. Mas a história do thriller... A noite em que o verão acabou? Uhum. Curiosamente, a história que surgiu há vários anos, quando eu passava férias na casa dos meus pais, que fica numa pequena vila no sul, no Algarve, e o facto de passar lá os verões começou-me a fazer pensar na minha adolescência e de quando era miúdo, e eu passava as férias ali, e o mês de agosto, que era tão importante no ano, não é? Porque era o ano porque era o mês em que se encontravam os novos amigos, em que se faziam amizades novas, etc. E foi essa experiência que depois me levou a escrever o livro. Parte de um crime? Sim, não parte de um crime, parte de uma história, de uma paixão de verão. De um rapaz chamado Pedro, que tem 13 anos e que vive e que vai passar o verão com os pais na casa de verão de família. Lá está. Pois. E para a casa ao lado muda-se vai passar o verão uma família americana. E a tua voz desceu. Quase como narrador de um filme. Foi? E na casa ao lado. E aí já estamos a perceber o que vai-se passar alguma na casa coisa. ao lado vai-se passar. Sim, na casa ao lado. Um crime. Não é? Não é ainda. Aí ele conhece a Laura, que é a filha do tipo americano que aluga a casa ao lado, e apaixona-se por ela, e nós nunca percebemos se nesse verão de 1987 se a coisa chega a vias de facto ou não. Nunca percebemos, porque eu deixo isso em suspense, e depois o livro avança 10 anos. E de repente o Pedro já é um homem, não é? Já tem 20 e tal anos, e é um jornalista frustrado, e que decide ir para os Estados Unidos porque quer muito ser escritor de romances policiais. Onde é que eu já ouvi isso, não é? Não há um bocadinho de ti aí, não é? Claro, sim. Mas depois é um crime, não é? Porque o pai da Laura é encontrado assassinado numa pequena cidade chamada Chatham no livro, mas que na verdade se chama Chatham. É uma vila perto de Nova Iorque que eu conheço bastante bem, porque estive lá um mês, em 2009 ou 2010, não me lembro. E o Pedro vem-se envolvido na história de resolver esse homicídio e também resolver o que é que a Laura é para ele, porque é que aquilo ficou ali ao fim destes anos todos, e depois a coisa só se resolve em 2017, portanto passam-se 30 anos desta história. Por isso é que o livro tem 648 páginas. É muita história. É muita história. Pois, tu ao longo dos anos tens colocado mais de ti nos livros? É sempre na mesma dose? Sei que te inspiras em personagens do mundo real, do que tu conheces.
Sim, às vezes inspiro-me, noutras eu fabulo, mas eu acho que o livro no qual eu pus mais de mim é o que vai sair no final de março. Que eu estou um bocadinho amedrontado, para ser sincero, porque as pessoas deixaram de ir às livrarias e não fazem compras, e portanto tenho um livro a sair no final do mês. Com tudo em casa, barricado. Com tudo em casa, barricado. Então, mas isto tens muito jeito para isto. Isto não sei se é da Não, estrada. mas não é ficção. Porque por isso estavas é que é a um criar dos- o próximo livro é que é onde eu me coloco todo. Não é? Não, no sentido em que é um livro de pequenos ensaios sobre a escrita, sobre o Ok. ofício de escrever. E é um livro que eu comecei a escrever há 6 anos e depois parei e depois fui escrevendo os ensaios com a passagem do tempo, e tem um título curioso, Manual de sobrevivência de um escritor. Manual de sobrevivência de um escritor, é assim. Mas não é para ser lido só por escritores. Não, é para toda a gente. Para toda a gente. Para escritores, para pessoas que querem escrever, para leitores curiosos sobre o ofício. E são uma série de capítulos sobre tudo o que diz respeito ao ofício em si, da técnica, ao enredo, às personagens, até às partes que rodeiam o ofício, como as viagens que nós falamos agora, como a crítica, os prémios, os agentes, essas coisas todas. E também a parte da dúvida, a angústia, a parte que diz respeito à sobrevivência, que eu acho que é muito importante. A dúvida, a angústia, a sobrevivência, Sim. continua a ser muito forte em ti? Ou menos com a confiança de teres já escrito 13 romances? Sim, eu acho que tenho muito mais confiança agora do que tinha, mas isso também é normal, porque a maturidade também traz, quer dizer, o amadurecer também traz confiança, não é? Mas estás sempre a fazer de novo, sempre a aprender de novo, como disseste há pouco. Estou, mas embora seja mais fácil, não é? Ou seja, já não me castigo tanto pelos erros, já não tenho tanto chicote comigo próprio quando as coisas não correm bem. A dor da criação não é tão... Não é tão forte, porque eu já sei que às vezes vou falhar e já tenho essa experiência. E tenho uma pasta no computador, aliás, que são os livros inacabados, são aqueles que falham ou que eu não consigo levar até ao fim, ou que às vezes levo até ao fim e depois não os publico. Mas poderás regressar a alguns deles, não? Não. Não? É a tralha? É É a pasta tralha. Servem para eu passar para a fase seguinte. Sabes? Às vezes servem para eu perceber, isto não está a dar mais e portanto eu preciso de fazer outra coisa. E pronto, fica por ali. Mas foram fundamentais para eu amadurecer. Mas queres com isso dizer que estás um homem menos sofrido? Porque tu disseste... É mesmo? Muito menos, sim. Porque disseste em tempos, não é? Que o mundo divide-se em duas pessoas e há aquelas que Eu estava a falar de mais. mim. Eu acho que eu sou essas duas pessoas. Sou a pessoa que sofre e a pessoa que também aceita que a vida é assim. Não é? Mas naquela altura, Uhum. naquela fase, tu disseste eu sou a segunda pessoa a que sofre. Pois, eu acho que sim. Nessa altura se calhar era. Mas sim, eu acho que a escrita e este ofício implica uma dose de angústia muito grande e sobretudo para pessoas que são hipersensíveis, como eu. E hipersensível tem um lado bom e um lado mau. O lado mau é que, enfim, sou muito vulnerável a tudo. E o lado bom é que, enfim, também sou muito criativo. E sei que sou, porque estou constantemente a inventar coisas novas. Às vezes são boas, às vezes são más, mas... Portanto, essa hipersensibilidade é uma faca de dois gumes ou uma porta que abre para os dois lados, não é? Uma pessoa, ao mesmo tempo que as alegrias também são muito contagiantes, as coisas correm mal e os fracassos e o sofrimento e que a vida acarreta também é mais sentido, mas com o tempo acho que consegui equilibrar um bocadinho as coisas. Ou seja, já não sou tão esfuziante nas vitórias e também já não sou tão pessimista nas derrotas. Mas isso é a idade, não é? É um cansaço também, uma pessoa às tantas cansa-se. É energia, já não é energia para nem para uma coisa nem para outra. Uma pessoa às tantas cansa-se de ser. Estás maçado, é a expressão maçado. Talvez isso. Não sei, mas aquela característica que o amigo teu te apontou, que tu és perseverante, trabalhador, obstinado, obsessivo Sim. na escrita, que é uma qualidade, mas em si também pode ser um defeito, porque as pessoas, os outros que te acompanham, amores, amigos, podem ficar para segundo plano. Não diria que ficam para segundo plano. Eu acho que tenho algo, acho que fui pondo a escrita à frente de quase tudo nestes últimos 15 anos, e também porque precisava de o fazer, porque queria muito ver até onde é que podia ir e queria muito viver da escrita. Queria muito mesmo. E algumas coisas ficaram para trás?
há umas coisas que foram ficando para trás, não sei se diretamente como consequência disto, mas certamente teve uma grande parte nesse deixar para trás. Mas eu acho que o caminho das pessoas não está pré-definido, nós vamos traçando e vamos encontrando o melhor caminho para nós. E pronto, através das escolhas? Sim. E dos nãos? E dos nãos. E do não posso? Ou do não quero. Não é? Ou do não quero? Mas acho que nunca negligenciei os meus amigos, nem nunca fui negligente nesse aspecto, do sentido de, não, eu estou a escrever e, portanto, deixa-me em paz durante não sei quanto tempo. Às vezes não é consciente, não sei. Às vezes não é consciente, sim. Pode acontecer, não é? Sim. Quando estamos num ato de criação, não é? E poderá ter acontecido contigo. Não, isso acontece-me frequentemente. O telefone tocar durante a escrita eu não atendo, ou eu só atendo se for uma emergência, e pronto, e às vezes as pessoas ficam um bocado, então, mas porquê que não atendeu? Olha, porque estava a escrever e porque aquilo de facto é muito consumidor e eu não consigo fazer aquilo e estar a fazer outras coisas ao mesmo tempo. Nos amores é que pode ser mais complicado. Depende, tens que... Não. Nos amores, eu acho que tem muito de... Confiança, não? Acho que há uma satisfação pessoal que tem a ver com a aprendizagem de um ofício, que neste caso um ofício que tem uma margem de progressão infinita, e isso dá-me muita satisfação. Ou seja, estar a aprender o ofício todos os dias e saber que esse é o meu caminho. E, portanto, há um lado meu que está muito ocupado por essa atividade. Por outro lado, eu acho que os trâmites da paixão e os trâmites dos relacionamentos e do amor, que agora está tão em voga também nos escritores, não é? Há muitos escritores que usam esses temas. Verdade. Como modus operandi, não é? E eu acho esse tema acho vagamente desinteressante, a menos que esteja relacionado com personagens muito fortes ou com situações que não sejam exatamente situações enfim, do cotidiano. Não é? Ou seja, o que eu estou a tentar dizer com isto é... eu não sei bem o que é que estou a tentar dizer com isto. Pois, mas porque eu acho as relações humanas, quando são bem exploradas na ficção, seja na literatura, no cinema, nas séries, pode ser maravilhoso. Pode, e há não estamos a falar de telenovelas, não é? Não, e há muitos grandes escritores e enormes escritores que escreveram romances de amor. Eu acho é que à partida, partir para um livro pensando que vou escrever um romance de amor não parece, não sei se é a perspectiva adequada para um romance. Podes passar por lá e... Pois, porque depois acabas se calhar um bocado por cair naquela figura que eu acho estranha do escritor psicólogo, que hoje em dia acontece muito. Tens muitos assim, em Portugal e fora de Portugal, o escritor que escreve sobre relacionamentos e depois parece que está a dar conselhos às pessoas, isso eu acho que é uma coisa muito estranha, porque a ficção não tem que ter um lado pedagógico, não tem que ser uma coisa para ensinar nada, é simplesmente uma espécie de apropriação de uma parte da realidade, ou como dizia o Graham Greene, é uma espécie de olhar para um momento muito particular e depois começar a pensar para trás e para a frente desse momento, mas esse momento é muito importante e quando um escritor se começa a arvorar em qualquer coisa que não é um escritor, em guru ou em psicólogo ou em ensinador de qualquer coisa, aí parece-me que já está a sair um bocado fora daquilo que é o seu ofício. Mas por outro lado, um escritor não tem que perceber um pouco da natureza humana para chegar a bons diálogos, como tu tens feito, para boas histórias, personagens que não têm a tua vida, mas que têm reações, têm razões para chegar. Mas a questão é preciso um certo olhar. Claro. Mas a questão é que tu só conheces esta natureza humana quando te colocas nas zonas de sombra. Ou seja, porque é que o Crime e Castigo, por exemplo, é um livro tão fascinante quando foi escrito como hoje? Porque o pobre Raskolnikov, que à página 50 ou 60 já assassinou 2 mulheres, é um rapaz com o qual nós estamos alinhados, não é, empaticamente, do começo até ao fim. E, no entanto, ele faz o mal pensando que está a fazer o bem. E isto que o Dostoiévski queria, e que foi depois repetido, por exemplo, a Lolita, do Nabokov, que é um romance sobre um homem que é um pedófilo, não é? e que consegue seduzir-nos. E que não era visto... Colocar-nos do seu lado. Não é? Não era visto assim na altura, atenção. Não era visto assim na altura, não. Mas que hoje em dia seria um pedófilo, não é? Consegue pôr-nos do seu lado e levar-nos pela mão até ao final daquela narrativa, e nós no final quase desejamos que ele mate o tipo que raptou a Lolita, portanto raptar a Lolita, não sei se
não me lembro do nome dele, é o Cyril ou qualquer coisa, que ele dá-lhe uma série de tiros e mata, e nós quase que desejamos que o Humbert tenha sucesso. E, portanto, eu acho que isto é que é a literatura, que é uma espécie de... É uma zona de sombra. E, portanto, uma zona de sombra. Sim, é uma zona de sombra. É uma zona de sombra emocional, em que não há certo e errado, no sentido em que eu posso criar a personagem mais hedionda deste mundo e ainda assim o leitor continuar comigo. Trazê-la para a luz ou nós irmos para lá espreitá-la? Eu acho que é mais nós irmos para lá espreitar. Olha, e, portanto, aí se vai conhecendo a natureza humana em todos os seus aspectos, não é? E as suas vertentes e o modo como o ser humano se adapta às condições, que também é um tema que eu gosto muito nos meus livros. No teu último livro há uma personagem que afirma que os principais ingredientes de um romance se podem resumir a sexo, ambição e inveja. Sim. Tu achas o mesmo que a tua personagem? Não, eu acho que essa personagem é muito engraçada, porque é o Gary List, que é um escritor americano que eu inventei, que é uma espécie de mistura entre o Salinger e o Bukowski e outra coisa qualquer, que é um tipo com 60 e tal anos que teve um grande sucesso na sua juventude e depois começou a escrever livros piores, porventura, e deixou de ter sucesso. Há essa realidade no meio da escrita, que é os primeiros grandes sucessos, sim, claro, que depois... Existem, claro. E há o Salinger também, que teve um sucesso enorme e como o sucesso foi tão grande, o Salinger pura e simplesmente desapareceu e nunca mais foi visto, né? Quer dizer, foi visto assim ocasionalmente como uma espécie de urso polar, né? Mas essa personagem que diz isso é o Liszt, que é um homem frustrado, que o Pedro, a personagem do romance, ele vai para os Estados Unidos porque quer estudar com o Liszt, e quando chega lá percebe que o Liszt faz tudo para o desencorajar de ser escritor e em vez de o ajudar, só desajuda, né? Porque há inveja. Porque há inveja, porque o Liszt não está bem consigo próprio, porque deixou de escrever e já não escreve há muitos anos, e depois acaba por ser o Pedro a conseguir fazer com que ele volte a escrever. E, portanto, eu quis que o livro fosse uma troca de tudo aquilo que parece de bom senso, e tudo aquilo que parece verosímil no livro dá uma volta ao contrário. Então eu pergunto a ti, quais os principais ingredientes para um bom romance? Na tua opinião? Eu acho que o ingrediente mais importante é a capacidade de gerar empatia. E essa empatia é muito curiosa, porque a empatia não é só gerada num sentido positivo, não é? Eu posso ter empatia positiva, claro, com pessoas às quais reconheço as dificuldades, mas também posso ter empatia no sentido literário, com o assassino, com o Humbert, com o Raskolnikov, com o Capitão Ahab, que é um louco, não é? Porque as pessoas têm contrastes e se as percebes, quase que já estás do lado delas, não é? Sim, e depois também nos faz ver que nós não somos só aquilo que achamos que somos, não é? Que nós também somos capazes, se for caso disso, de sermos ciumentos, possessivos, vingativos, etc, etc. E isso é uma aprendizagem que se faz com a literatura, e portanto eu acho que uma das qualidades mais importantes para um escritor é essa capacidade de gerar essa empatia positiva e negativa. Mais uma vez, levar os leitores à zona de sombra. Levar os leitores à zona de sombra. Outra das qualidades eu acho que a narrativa está muito ligada com isto, ou seja, a capacidade de eu compreender que quando estou a escrever não tenho que escrever para ninguém, mas que estou a escrever para alguém. Isso é uma coisa que eu acho que faz alguma falta, porque não estou a escrever para ninguém, no sentido em que não estou a escrever para a Sónia, nem para o Pedro, nem para o Paulo, nem para a Joana, mas estou a escrever não porque alguém me vai ler, mas vou ter leitores. E como vou ter leitores, ter respeito pelos leitores, para mim significa ser o mais minucioso e o mais dedicado e o mais e o mais compassivo possível com as coisas que eu sei que faço bem, com as coisas que eu sei que faço menos bem. E essa atenção, que eu acho que surge ao fim de vários anos de escrita, porque não se é um escritor só por escrever um livro ou dois, não é? É um escritor quando ao fim de 15 anos, ou 20, ou 30, ou 40, eu continuo a acordar de manhã e a querer fazer isto. Quando é que sentiste que eras já escritor? Senti talvez já o quarto ou o quinto livro. Não foi quando ganhaste o prémio José Saramago? Não, aí que sentia que estava a escrever e que estava a tentar encontrar a minha forma e a minha voz.
Mas depois às tantas comecei a perceber que eu precisava de mais alguns anos disto e de mais traquejo e de mais livros para poder perceber de facto quem é que eu era dentro dos livros e sentir-me completamente à vontade com isso, porque há uma fase em que sobretudo se tu ganhas um prémio ou se de repente ganhas algum reconhecimento, em que ao contrário do que se pensa, que isso... Bom, claro que estás sempre grato por essas situações. Eu estou imensamente grato por ter recebido um prémio, mas mesmo grato. Só que isso tem um contrapeso, que é, de repente, tu corres o risco de te transformar numa caricatura. Como assim? Corres esse perigo, porque... O que é que isso quer dizer? Não é fácil de explicar, mas o que eu quero dizer é que de repente cria-se uma espécie de expectativa, sobretudo em relação ao que tu vais fazer a seguir. Tu ganhas essa expectativa sobre ti mesmo, colocas esse peso por cima dos ombros e de repente deixas de conseguir ter naturalidade e fazer com que o teu instinto funcione. E eu senti isso durante alguns anos, que o meu instinto não estava a funcionar devidamente porque tinha recebido aquele prémio, de repente... Por causa do peso do prémio. Não só o prémio, porque pelo peso que eu pus a mim próprio, pelo peso que a minha vida recém-transformada de uma vida normalíssima numa vida de escritor, que não é uma vida muito normal. Porque há um ano e depois desse prémio. Claro, assim, nesse tempo o prémio José Saramago era uma espécie de tsunami em miniatura nas nossas vidas, não é? E de repente a transformação de uma coisa para a outra, ou seja, de um estado de um rapaz de 34 anos que ainda não era escritor para um rapaz de 34 anos que de repente tem expectativa, tem uma editora que quer que ele publique depressa, que tem que ganha um estatuto, seja ele qual que de repente tem leitores, mais leitores. Pode-se perder o pé. É criar-se um deslumbramento. Podes perder-te a ti próprio. Criar-se o tal deslumbramento. Sim, e aconteceu contigo. Perderes os teus instintos. Aconteceu contigo esse deslumbramento. Aconteceu perder-me o instinto durante algum tempo. Ou seja, quando ia para a página, que é a parte mais importante disto tudo, de repente sentia que não era exatamente eu, que estava a fazer alguma coisa que talvez fosse mais condicionada pelo exterior, ou por aquilo que eram as expectativas, ou por ter que fazer jus ao nome do Saramago, por exemplo, do que propriamente eu. E depois, mais tarde, percebi que fazer jus ao nome de Saramago, ou fazer jus ao nome de qualquer prémio que nos deem, é precisamente sermos nós próprios. Mas isso demorou-me anos a perceber, e, portanto, essa transformação não foi nada fácil. O que é que eu ganhei com isto? Acho que ganhei humildade, que eu acho que é uma palavra muito, muito mal entendida, porque eu acho que humildade é nós aceitarmos como somos. E, portanto, e isso é muito difícil na vida, porque como é que eu sou? Não sei exatamente, mas vou descobrindo, não é? Mas na página, ou seja, nos livros que chamada escrevo, Folha em Branco, eu cada vez mais sou eu. E isso é uma coisa que me dá imensa alegria. E, portanto, posso, em 2019, publicar um policial sem ter medo nenhum do que é que as pessoas vão achar. Porque, como se sabe, a literatura de género, não é? ainda goza de pouca reputação nos meios mais literatos. E eu poder dizer que me estou nas tintas para isso é ótimo. E que escrevo o que me apetecer e no final do mês sai um livro de ensaios e depois se calhar escrevo um romance e depois se calhar escrevo outro policial ou escrevo, sei lá. E isso, essa libertação veio com o tempo. Interessante. Vamos andar um pouco para trás no tempo. A experiência dos Estados Unidos. Eu pergunto se foi a tua passagem para a idade adulta. Não, a minha passagem para a idade adulta deu-se muito mais tarde. Sim? Eu cheguei à idade adulta mais tarde. Pelo menos sinto assim. Com que idade? Talvez 35. 35, muito bem. Eu sei que nos Estados Unidos trabalhaste num restaurante, não sei se em restaurantes, em vários. Dividiste casa com outros 2 escritores? Não, isso não é verdade. Então, mas com o Gonçalves partilhaste? O Hugo e o Tiago, sim, que são 2 grandes amigos. O Hugo Gonçalves, que é escritor e portanto já foi editor, e o Tiago Santos, que é guionista. Viviam os 2 juntos. E eu cheguei mais tarde, eu cheguei uns meses depois deles. E vivi em Brooklyn, eles viviam em Manhattan. Nunca viveste com eles? Nunca. Ok. Ainda bem. Mas essa história, portanto, essa viagem é muito marcada pela vossa amizade. Os três, não é? Porque eu já conhecia o Hugo aqui de Lisboa, mas depois cheguei lá e o Hugo é um tipo muito diferente de mim. Nós temos personalidades muito, muito diferentes e por isso é que nos damos tão bem, porque o Hugo é uma pessoa muito mais assertiva, é muito mais um tipo
não sei explicar. O Hugo tem uma coragem muito particular e eu admiro por isso, mas também reconheço que eu tenho certas qualidades que o Hugo não terá, portanto somos intercambiantes, por assim dizer, não é? E damos muito bem por causa disso. E ele, quando eu cheguei aos Estados Unidos, ele já estava a escrever o primeiro livro, eu comecei a escrever o meu lá. Não, desculpa, eu comecei a escrever o meu em Londres. E depois levei-o para os Estados Unidos e continuei lá. E por acaso coincidiu, estávamos a trabalhar no mesmo restaurante, a servir às mesas e acabámos os livros ao mesmo tempo. O Hugo publicou primeiro. O Tiago R. Santos, já na altura guionista, que agora já escreveu para filmes, séries. Sim, o Tiago é dos guionistas mais prolíficos em Portugal. Já escreveu de tudo. Olha, e essa experiência nos Estados Unidos, em que serviste à mesa, em que tinhas pouco dinheiro, não é? Tinha. E ainda tenho. Eventualmente na altura mais, não sei, ainda por cima longe do teu país. Qual foi a importância dessa experiência? De ter ido atrás do sonho, não é? O sonho americano? Eu acho que essa experiência é um bocado a experiência da mão para a boca, como da mão para a boca, Paul Auster. Assim, uma das tuas referências. Já foi mais, mas gosto muito de algumas coisas que ele escreveu e o da mão para a boca é muito interessante porque é mesmo essa expressão. Eu em Nova Iorque aprendi, e em Londres antes de Nova Iorque, aprendi a viver eu que era um miúdo de classe média, quase média alta em Lisboa e não sei o quê. Protegido, não é? Sim, de certa forma protegido. De repente, quando cheguei a Londres, tive que me desenvencilhar porque a minha família também não tinha condições para me sustentar, obviamente, e portanto tive que arranjar vários trabalhos ao mesmo tempo. E às tantas acabei a trabalhar em pubs e a fazer legendagem de filmes e a fazer tudo e mais alguma coisa para poder sobreviver. E esse da mão para a boca ensinou-me muito. Ensinou-me sobre o que é viver em sítios menos pouco recomendáveis, que eram os apartamentos onde eu fui vivendo. Sim. Como assim? Eu em Londres vivia em sítios, quase assim no limiar da pobreza, não é? Quer dizer, em 2000, em 2000, sim. Eu fui para Londres em 98, em 2000 eu vivia em Bethnal Green, que na altura era um bairro pobre do East End. Depois em dia, 20 e muitos anos depois, ou 20 anos depois... Sítios com alguma perigosidade, mas também quase que inspiradores, não é? Para quem escreve. Sim, mas sítios difíceis de viver. Pois. Sim, em Londres eu vivi nesse prédio, um council estate, durante um ano e meio, e não foi uma experiência muito fácil, porque de facto era um sítio duro, e em Nova Iorque, eu vivia em caixas de fósforos. Como? Quartos, muito pequeninos. Quartos tão pequenos que eu abria a porta, caía para cima da cama, levantava-me e saía. Juro-te, os quartos eram deste tamanho, e portanto as condições de vida não eram as melhores, mas eu era muito novo e portanto vivia, como já disse, da mão para a boca. Consta que aprendeste a trabalhar de ressaca? Aprendi a trabalhar de ressaca. Que é uma experiência. Coisa que deixei de fazer. Também, já não bebo há muitos anos. E já não fumo há muitos anos, portanto, sim, a minha vida mudou muito. Nos Estados Unidos, terra de contrastes, onde se conhece muita gente, há pouco dei aquela imagem de que pode-se conhecer um magnata como um imigrante ilegal. Isso também aconteceu, não é? Pode-se conhecer de tudo. Eu acho que Nova Iorque tem esse fascínio que para mim nunca passou. É uma cidade, quer dizer, já não sei porque já não vou lá há muitos anos, mas é uma cidade onde eu encontrei precisamente aquilo que eu queria encontrar enquanto escritor, que era nem sei explicar, era um caldeirão de coisas e de gente e de acontecimentos e de acasos e de probabilidades infinitas, e é uma cidade tão estranha, tão solitária e ao mesmo tempo tão populosa que é um paradoxo autêntico. E para onde muita gente vai atrás do sonho e onde já não tanto, os sonhos também morrem lá, não é? Sim. Eu vi muita gente morrer os sonhos em Nova Iorque, porque quer dizer, nós nessa altura, eu e o Hugo trabalhávamos num bar que ficava à esquina de um outro bar, que era um bar tipo americano e irlandês, onde trabalhava muita gente que dizia que era guionista de cinema. Pois, o Hugo falou-me disso. E anos depois eles continuam a trabalhar no bar. Andavam há 10 anos a escrever um livro e há 5 anos. E agora há 20 e tal, não é? Portanto, uma frustração, não é? Deixaram o sonho ficar para trás. Sim, e isto eram mesmo pessoas americanas, portanto eles não têm a possibilidade de voltar para o seu país e de lá ter uma carreira diferente, não é? Daí a importância para vocês, os três, terem regressado. Sim, eu fui o último a regressar. Eu ainda fiquei lá um tempinho depois do Hugo e do Tiago voltarem. Porquê? Porque
estava a estudar, porque na altura lembro-me que o Hugo veio-se embora e o meu visto acabava só tipo 6 ou 9 meses depois, e portanto eu fiquei lá durante mais um período e depois acabei por voltar, acho que foi em maio de 2004. E depois o meu primeiro livro foi logo publicado em novembro. Maria do Rosário Pedreira Sim. teve um papel fundamental aí, não é? Sim, e teve. Olha, o livro veio de avião com o José Peixoto. Foi. Porque o Peixoto tinha ido aos Estados Unidos apresentar o primeiro romance dele, nessa altura, à comunidade portuguesa de Newark, e ele passou lá no restaurante. E eu, nesse ano, tinha uma cadeira na Faculdade Americana de Tradução. E então, como tinha que traduzir uma coisa do português para o inglês, escolhi um conto dele, do Peixoto, que se chama O Cadáver de James Joyce, que é um conto muito giro que saiu há muitos anos numa revista chamada Ficções. E eu traduzi esse conto e, portanto, o Peixoto e eu entramos em contacto. E depois eu disse, olha, tenho um livro, mas já tenho mandado para editoras, mas não me responde. E ele disse, então dá-me que eu levo lá à editora. E ele levou. Foi assim que eu porque ele gostou fui do para o topo da pilha. Porque ele gostou do que leu e porque a Maria do Rosário, Sim, a Maria também do Rosário gostou. também gostou. E Ela viu em ti um estilo próprio, diferente, anglo-saxónico, cinematográfico, qualidade nos diálogos. Eu acho que tinha isso tudo e ainda tenho, mas nos últimos anos fui tentando aperfeiçoar outras qualidades que eu não tinha. Nomeadamente o trabalho com a linguagem, que agora é muito mais... Gasto muito mais tempo nisso. Ganho, mas passo muito mais tempo nisso. Ser mais preciso naquilo que eu quero dizer, chegar à voz da personagem com mais intensidade, que é uma coisa que também me leva muito tempo. E, portanto, tenho aperfeiçoado as coisas que eu acho que sou menos bom, para conseguir aqui uma espécie de medley entre as qualidades que eu já tinha e as qualidades que eu posso ainda ter. Ou vir a aperfeiçoar. Para chegares a isso, às vezes vês filmes, lês em voz alta, falas com pessoas. Como é que chegas a esse apuro? É só frente à folha? Não, eu vou escutando muito. Eu parece que sou um tipo distraído, mas eu não sou nada distraído. És um falso distraído. Sou hiper atento. E como sou tão atento, às vezes preciso de me distrair, porque uma pessoa que é hiper atenta também é muito chato. Então apanho tudo. Por exemplo? Capto tudo. Por exemplo, a rapariga que esteve aqui há bocadinho a tirar fotografias. Sim. Eu comecei a decorar-lhe os gestos e os óculos e a maneira como estava vestida e não sei o quê, e comecei logo a pensar, mas ela, se fosse não sei o quê, eu sou assim, olho e crias uma história. Começo a fazer retratos, começo a integrar os retratos noutros retratos, e isto acontece-me imenso, e portanto às vezes vou apanhando as coisas assim. Por outro lado, leio muito, às vezes não, e uma coisa que eu gostava de dizer era, os livros não têm que ser lidos até ao fim, que é uma coisa sim, é uma coisa que eu também descobri recentemente. Eu não tenho que ler os livros todos até ao fim, porque eu antes achava que tinha, então lia tudo até ao fim. E agora, se um livro não me estiver a interessar ao fim de 50 páginas, 100 páginas, eu posso pô-lo de lado e depois voltar mais tarde, ou então não volto. Isso é uma certa promiscuidade na leitura. Sim, mas ler e abandonar e venha o próximo livro. Mas às vezes nós também vemos séries no Netflix e deixamos a meio. Claro. Portanto, o livro também posso fazer como isso. Como abandonar uma sala de cinema. Sim. Quem nunca? E portanto vou apanhando tudo um bocadinho, mas para mim o verdadeiro momento em que eu sei que o livro, que há qualquer coisa ali, é quando há uma ideia, uma personagem, um instante ou um momento qualquer que não me deixam em paz. E para mim é sempre assim, eu estou com esse momento e digo, não, isto não serve para nada. 2 dias depois lá volta ao momento, ou a personagem, ou a ideia. E depois eu digo, não serve para nada. 1 mês depois volta àquilo. E as coisas que sobrevivem a esta peneira são as coisas que depois acabam como num livro. É sempre assim. Como é que tens gerido o teu ego? Um criador tem sempre ego, gosta sempre agora repetindo a palavra, que gostem dele, que de ser apreciado, gostado, lido. Como é que lidas com as más críticas? Com um livro teu abandonado, não é? Depois de algumas folhas. Mas tu conduziste-me a esta pergunta, tens consciência? Eu tenho uma resposta para isso. E tenho várias respostas, aliás. Uma delas, eu quero a verdadeira. Eu vou estar a verdadeira. Vou estar as 2 verdadeiras. A primeira coisa que eu fiz nos últimos anos foi, por causa disso, porque os criadores têm ego e de facto somos eu sou
sou hipersensível e, portanto, sou bastante vulnerável a tudo o que vem de fora, sobretudo críticas. E, portanto, o que eu fiz foi isentar-me das redes sociais no sentido opinativo. Ou seja, eu não tenho opiniões. Não quero ter opiniões e não escrevo nas redes sociais. Nem sempre foi assim. Não. Houve uma altura em que eu escrevia crónica, em que eu tinha opinião, em que eu dizia coisas, etc. No momento em que nós estamos a atravessar, não quero, porque sou muito vulnerável. E se há uma pessoa que vem comentar um post meu a dizer que eu sou um idiota, esse post é o que fica comigo e não os outros 100 que dizem que isto está bem. E, portanto, eu não quero essa experiência. Proteges-te. Protejo muito. Por outro lado, e também é uma forma de proteção, acho eu, essa coisa do ego e de as críticas tocaram muito durante os primeiros anos. E depois eu percebi, ao ler uma frase do Roberto Bolanho, que diz assim: durante os primeiros anos, a crítica anda a par e par com o nosso trabalho. E depois, o que sobra são os leitores. E essa frase fez-me imenso sentido, porque de facto aconteceu precisamente assim. Durante os primeiros 5, 6 livros, a crítica andava ali a par e passo com o meu trabalho e saía sempre a crítica, etc. E depois a crítica foi começando a ser mais dispersa, mas os leitores nunca abandonaram, ou seja, não deixaram, não se foram embora, graças a Deus. E portanto, houve uma vez em 2010 em que eu li uma crítica que achei brutalmente injusta, e foi a única vez em que eu tive vontade de escrever um crítico ou de o apanhar a rua ou de voltar às redes e de escrever uma resposta. Sim, e quase que o fiz, mas fui bem aconselhado. Amarraram-te, não é? Uma cama, sim, enquanto eu espumava. Claro. E depois houve uma pessoa mais esperta que eu que me explicou: João, tu és escritor, andas cá para escrever e não para responder à crítica. E o que é que te disseram? Será que posso perguntar isso? É uma pessoa como tu que tem todo o direito a ter a sua opinião. E é só uma pessoa. Agora, acontece que os críticos às vezes escrevem em jornais de referência, como o Expresso, por exemplo. Ui, foi no Expresso? Não vou dizer. Mas o que é que esse crítico disse? Era uma crítica que não contemplava muito o que eu já tinha feito, que olhava para o livro de uma maneira muito superficial e que despachava-me como mais um destes fenómenositos pós-Saramago. Era uma crítica um bocadinho tonta e eu não gostei, mas não tenho que gostar. E, portanto, o que aconteceu foi que muitos anos depois desta crítica, eu tive a oportunidade de ver este crítico num sítio público, porque estava no mesmo festival que eu, ir lá ter com ele e fui lá agradecer-lhe. Disse: olha, obrigado por teres escrito acerca dos livros que eu escrevo. E ele ficou um bocadinho perplexo. E eu fui-me embora. Porque estou grato que ele escreva, mesmo que dê uma estrela, que dê duas. Escrevam mal ou bem, escrevam sobre mim, é isso? Não é bem isso. Podia ser, mas neste caso não é. Neste caso é mais tipo eu fazer as pazes com isto. Claro. Não quero ter ressentimentos com pessoas por causa de coisas destas, não me vale a pena. Tu há pouco falaste. Porque eu olho, porque a tendência humana é ter esta espécie de viés de confirmação, não é? Ou seja, eu 100 pessoas dizem que gostam do livro. Há uma que não gosta, é essa com a qual eu fico. Fica a martelar, não é? E isso é o viés de confirmação, não é? Que é o nosso, uma espécie de enviesamento cognitivo através do qual de repente o mundo é horrível porque há um tipo que não gosta de nós, quando há milhares de pessoas que gostam. E eu não quero viver assim. Ainda não te conseguiste libertar disso, então? Não totalmente, mas vou dando passinhos pequeninos, como este, por exemplo, de ir agradecer a um crítico, mesmo que ele escreva coisas que eu não gosto. Não, coitado. Então os críticos têm o seu trabalho e eu tenho o meu, e o trabalho deles é aquele e o meu trabalho é este. Pronto. Há pouco falaste de ter saído das redes sociais. Há um caso... Eu não saí. Não dares opinião. Sim, eu não opino. Tu escreveste a carta ao pai quando o teu pai, o músico Fernando Tordo, disse que... Já não falava disso há anos. Disse que ia para o Brasil viver, porque não estava a conseguir aqui trabalho. Sim, foi um momento um bocadinho exagerado da minha parte. E que, pronto. Exagerado? Sim. De alguma revolta, porque tocava os teus, sim, tocava o país. Na altura havia um sentimento de grande injustiça, não é? Porque havia medidas muito fortes da austeridade, o país estava parado
E eu via muito isso, porquê? Porque eu andava muito terra em terra, ainda com as minhas coisas dos livros, etc. E comecei a reparar, entre 2010 e 2013, as cidades portuguesas estavam desertas, e o comércio todo fechado, e era impressionante ver o país assim. E portanto eu estava numa fase particularmente frágil por causa disto, por causa de ver como as coisas estavam. Depois houve essa situação, mas enfim, são águas passadas. Depois, nessa altura falaste da cultura, da esperança, da felicidade, que estavam comprometidas. Tu achas que isso já é ultrapassado no país? Eu Está acho que nós ultrapassado? aprendemos muito com essa época, não é? Como país e como nação, fomos aprendendo muito com o que é que podemos fazer, até onde é que podemos ir, até onde é que resistimos. E agora eu acho que a felicidade é sempre uma coisa individual e está ligada ao modo como cada um de nós a entende, não é? A minha felicidade pode ser a tua miséria, não é? Quer dizer, imagina que trocávamos de sítio de profissão, se calhar tu não ias gostar nada de fazer aquilo que eu faço e eu não ia gostar de fazer o que tu fazes, e portanto é uma coisa muito pessoal. Agora, como comunidade, eu acho que cada vez estou mais atento a isso, ao facto de somos interdependentes, e portanto tudo o que eu puder fazer para estar inserido numa comunidade, mas aqui local, não é? Quer dizer, às vezes parece-me que se calhar há talvez ideias muito pouco exageradas, não é? Quer dizer, grandiosas de como é que eu ajudo, não é? E a ajuda muitas vezes é uma coisa pequena, local, que se pode fazer ali no nosso bairro, na nossa freguesia, no sítio onde nós vivemos, e se cada um de nós fizer esse papel, o mundo é muito melhor. Porquê? Porque estamos mais em contacto de uma maneira saudável, que não seja aquela maneira que agora estamos a usar muito, que é estar atrás das redes e dos ecrãs e a insultar-nos e a dizer mal uns dos outros e a discordarmos, e etc. Isso não tem interesse nenhum, isso não serve para nada. Como é que está o teu pai, o Fernando Tordo? Está mais velho. E o Brasil? No Brasil, estás a perguntar pelo como país? Não, a experiência dele? Acho que foi normal. Esteve lá uns anos e depois voltou e agora tem a sua vida cá. Muito bem. Olha, a inveja, a última palavra dos Lusíadas, é algo que eu queria trazer aqui para a conversa. Queria saber se a inveja se sente no meio literário, se tu a sentes e de que maneira. Porque não se vendem muitos livros, não é? Sim, isso não é bem assim. Quer dizer, há um olhar entre os pares. Há um viés de confirmação aí também bastante grande. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é: nunca se venderam tantos livros. Se calhar fazem-se coisas que são menos literárias ou que são menos daquilo que eu gosto pessoalmente. Pronto. Agora, nunca se venderam tantos livros e nunca houve tanto acesso às coisas. Lê-se pouco? Não. não? Lê-se muito mais comparado com o que o país era há, por exemplo, 40 ou 50 anos. Há 60 anos, 70 anos. Desculpa, 40 anos. Éramos um país praticamente analfabeto. Sim, mas... E, portanto, não podemos sequer comparar, não é? E não se lê pouco, cada vez se lê mais. E com qualidade, dizes? A questão é essa. Uma fração das pessoas com qualidade, mas a literatura de qualidade nunca foi um fenómeno de massas, não é? Como o cinema sempre foi, por exemplo. Portanto, não se há lê países menos. em que há mais, não é? Mais leitores Claro. de literatura de qualidade, não é? Claro. A Escandinávia, por exemplo, tem um número de leitores muito superior per capita ao português, ou ao espanhol, ou ao francês, mas nós não somos um mau exemplo no sentido em que não somos, em 40 e poucos anos, desde que saímos do velho regime, não é? Acho que fizemos de facto, acho que nós avançámos imenso, não é? Os progressos de facto foram inúmeros, e hoje em dia temos uma rede de suporte e um sistema que permite a toda a gente ter acesso à leitura. Isso, portanto, se não lê, quem não quer ler. A verdade é que, ao contrário de outros países, em sítios públicos, nos autocarros, eu estou aqui no papel do contraponto e também com um certo olhar, que está tudo agarrado aos telemóveis. Só em casa a ver séries da Netflix e coisas do género. A literatura, o livro não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira escolha, não é? Bom, depende das pessoas, não é? Claro. Eu continuo a ter uma comunidade de leitores que está em crescendo, e portanto eu acho que há mais pessoas a ler. E depois a inveja.
E a inveja, eu ia voltar aí. Então, Eu sei que Portugal ias- continua a detestar o sucesso alheio. Isso é transversal no país, no mundo. Isto sente-se no meio literário. Bom, eu escrevi um capítulo neste novo livro que vai sair no final de março, que se chama A Inveja. Então vamos a Tocas isso. nesse ponto. Eu acho que a inveja é das coisas mais perniciosas que existe e ao mesmo tempo nós não conseguimos controlá-la. É tão humano como ter mãos e pés e olhos. Portanto, a inveja estará cá. Está no meio de nós. Está no meio de nós. E não conseguimos evitá-la. Podemos dar passos específicos para não agir nessa inveja. E o que então? é que são os passos específicos? São sempre que eu sinto vontade de me manifestar contra um colega de profissão e quando vejo que a razão dessa manifestação é a inveja, convém analisar os meus comportamentos e ver exatamente o que é que eu estou a pensar e confrontá-los com outra pessoa que me possa dizer, pá, mas calma, isso parece mais inveja do que tu teres razão. Não és imune a esse sentimento. Claro que não há ninguém que seja. No meio literário há imensa inveja. Há Sim, imensa é verdade. inveja. Claro, Como é sim. que a sentes? Diz-me a verdade. Vou-te... Estás a insistir nessa coisa. Não, não. Mas eu estou a dizer a verdade. Sim. Eu sinto... não se sinto em particular comigo, porque não sei não sei quem é que me inveja. Mas também não me interessa saber. consta. Eu acho que há um caso bastante conhecido entre nós, pronto, que é muito falado, né? Que é o Saramago e o Lobo Antunes. Esse caso, a mim, parece-me um caso em que o Lobo Antunes, por vezes, manifesta uma certa inveja, né? E acho que isso não é... Pronto, não sei exatamente não sei exatamente qual será a razão, mas parece-me que há ali uma mistura de inveja com um desgosto que talvez seja pessoal, Frustração? talvez que seja literário, talvez alguma frustração. Não sei, mas quer dizer, mas esse é um dos casos bastante Há conhecido. escritores Agora, que não- têm inveja de ti. Achas? Sentes? Não sei mesmo. Não sentes. Não faço ideia nenhuma. Pela forma como agem. Não faço ideia nenhuma. Eu tenho inveja de escritores ricos. Ser sincero. Tenho inveja de pessoas de E há escritores que imensos ganham para aí muito no dinheiro. mundo, não é? No mundo há, em Portugal não. Em Portugal não, eu disse no mundo. Em Portugal se calhar há 2 ou 3. Mas tenho inveja disso, tenho inveja de poder ganhar mais dinheiro, mas não, quer dizer, acho que não é exatamente inveja, gostava de, não é? Agora, inveja, eu não tento não alimentar, sinto às vezes, sim, às vezes sinto. Isto pode estar acho ligado que- ao número de vendas, os likes, a popularidade, o mediatismo. Eu acho que está mais ligado ao facto por vezes, no que diz respeito à consideração por parte do establishment, não é? Por parte do meio literário, às vezes o meio literário é levado por ondas, por certas modas, por certas maneiras de escrever e por maneiras de contar e por maneiras de narrar, em detrimento de outras que são tão válidas como essas. Eu não consigo ser mais específico porque porque não vou estar aqui a dizer nomes. Não é? O que é que mais te chateia então no mercado, no meio literário português? Isso? O que é que mais me chateia? No meio literário? Epá, não. O que mais te incomoda? O não que me é que poderia chateia, ser diferente? Não me chateia nada em particular. Eu acho que há acho que somos poucos. E como somos poucos, tendemos a ser muito colocados numas caixas muito particulares. Não é? Tu és colocado em que caixa, João? Eu acho que no princípio fui mais ou menos colocado assim numa caixa do tipo jovem que estava a tentar fazer uma coisa mais anglo-saxónica. Que eu, no fundo, entendo essa caixa como não, eu era um tipo que estava a tentar usar a narrativa de uma maneira eficiente para poder contar aquilo que me apetecia contar. Com a passagem dos anos, acho que provei com muito trabalho que sou capaz das duas coisas, ou seja, sou capaz de uma narrativa que é uma narrativa mais em frente, como neste policial, por exemplo, em que eu conto a história com uma voz muito particular, mas não estou particularmente preocupado em criar nada original, porque não acho que vou inventar nada dentro do policial, mas também consigo fazer outra coisa, que é ter um tom só meu e ter alguma originalidade nos meus romances mais literários, por assim dizer, mas cá está a palavra que contamina isto tudo. O que é literário, o que é que não é. Bom, enfim. Então, em que caixa é que estás agora? Em alguma?
Eu acho que estou na caixa João Tordo, é a minha caixinha. A caixa João Tordo, sim, uau. acho que Caixa Deluxe? Sim, mas acho que eu, como tantos outros escritores, não têm pares. Ou seja, não há ninguém que escreva como eles. Não acho que haja ninguém que escreva como o Peixoto, não acho que haja ninguém que escreva como o Walter Gomes, ou como o Gonçalves, ou como o David Machado. Esse é o ponto, não é? Esse é o ponto. E, portanto, enquanto que se fores aos Estados Unidos, por exemplo, tens muitos seguidores de... Ou seja, tens muita gente que escreve muito parecida com, por exemplo, o Philip Roth, tens muita gente que escreve muito parecida com o Auster, tens muita gente que escreve muito parecida com o George L. Rose. Mas a escala é outra. Porque a escala é outra. Cá não temos propriamente dimensão para teres esse tipo de seguidores. Tu no início sentias na tua escrita que escrevias, que sentia na tua escrita as tuas inspirações mais? Sim, acho que no princípio se sentia mais. E depois, com o passar dos anos, fui... sobretudo os escritores anglófonos. Paulo Auster? Sim, o Auster, muito o Melville, o Poe, que foi uma grande influência, o Dostoevsky, russos também, os russos, sim. Russos e anglo-saxónicos, muito, muito, muito. Porque para mim era a forma de narrar que mais me interessava. O lado psicológico que escritores como o Dostoevsky, ou como o Chekhov, ou como o Tolstói fazem tão bem, unidos à mestria narrativa de tipos como o Roth, como o Don DeLillo, como o Saul Bellow, etc. E essa união para mim era o mais interessante. E depois, com o passar dos anos, fui integrando na escrita outras influências. É-te apontado a um estilo cinematográfico. Eu pergunto se gostarias de escrever guião para o cinema. Eu já escrevi, mas não é uma coisa que eu tenho a ambição de... Ou seja, neste momento... Já assinaste um filme? Não. Nunca assinei um filme de longa-metragem. Ok. Já escrevi para a televisão. Eu sei, o País Irmão. Séries de televisão. Sim, e outras séries. Sim. Mas, aí com o Tiago R. Santos e com o Gonçalves. Sim. O trio Maravilha, é assim? Não. Não é? É o trio é o trio Admira, também não é? Sim, o trio Admira já é, são o trio que... Às vezes somos um trio, mas também os projetos são tão raros que não podemos propriamente dizer que somos um trio de escritores. Mas ia responder outra coisa qualquer, esqueci-me o que era. Não sei, estávamos a falar de a escrita para cinema, que acabaste por... uma longa-metragem nunca assinaste? Sim, a escrita de cinema. Estão a fazer um filme de um livro meu, que é o Ano Sabático, está em fase de pós-produção. Sim? Sim. Quem é que está a adaptar? Está o Artur Serras Araújo, um realizador do Porto, e ele comprou os direitos do livro e estão a adaptar. E isso é uma coisa que me dá alguma alegria. Gosto dessa ideia, mas não gosto muito da ideia de eu ser guionista como profissão, porque não é uma coisa que não é o meu talento, não é aquilo que eu me sinto apto para melhor fazer. Pergunta de bolso surgiu agora, vamos a isto. Que outros talentos tens na vida para além de escrever? Um deles, não sei. Tens outro? Olha, eu acho que a escrita ocupa-me tanto tempo mental, físico, psicológico, que eu não tenho aptidão, não tenho espaço para desenvolver outros talentos muito específicos, mas... Porém, já fui razoavelmente mau a tocar contrabaixo. Neste momento canto. Então? Num coro. Mas sim. Que tipo de música? É música clássica. Género o quê? Tipo, Bach, Mendelssohn. Verdade, mas que tipo de voz é que tens? Sou baixo. Uau. Como se pode ouvir. Sim, mas... mas é uma experiência muito gira, é uma experiência de comunhão. E que me dá imenso prazer. Porquê? Porque eu, embora tenha uma personalidade muito forte dentro da escrita, que eu acho que tenho, ou seja, tenho uma personalidade forte num sentido literário, porque tenho uma voz própria que depois pode ser reconhecida pelas pessoas que me leem habitualmente. No resto da vida eu gosto de papéis secundários, gosto de estar lá atrás, e o coro dá-me isso. Discreto, sim. E o coro dá-me isso. Sou só mais um entre 70 que nós. Está bem, mas se desafinares... Os baixos não têm assim tantos problemas como os sopranos. Dá para trauteares qualquer coisa? Não. Não consigo. Um bocadinho, assim, qualquer coisa. Pá. Os podcasts servem também para isso. Servem por esses momentos. Vamos figura de parvo. Não. Não consigo. Eu, quando tu menos esperares, eu faço isso.
Assim de repente, Sim. a meio de outra Olha, então, mas dá música, não é? Quais são as músicas da tua vida? Ou músicas que andas a ouvir? Quero ouvir. Podemos ouvir agora. Pensei nisso há bocado. Sim, olha, há um cantor que eu descobri recentemente que se chama Joe Purdy. Joe Purdy é P-U-R-D-Y. E ele tem um disco muito bonito, já muito antigo, chamado Last Clock on the Wall, creio eu. E uma canção que eu adoro chamada Miss Me. Miss Me. Vamos ouvir. You're a big girl now, got your big girl shoes and running around with big girl blues. And I know you don't doubt yourself anymore. No, when you feel like leaving, walk out the door. And I bet you ain't got nothing left to learn. It's better that way. 'Cause you never Muito bem. Porquê esta escolha? Não sei, porque apareceu no Spotify e eu comecei a ouvir e gostei muito. E eu gosto de coisas folk, assim, quando é só guitarra e voz, acho muito engraçado. Gosto deste tipo de criação muito crua e de um tipo que também conta histórias através das canções. E ele é muito contador de histórias, eu acho, graças a isso. Outra. Também tenho ouvido nos últimos tempos muito Tom Waits, que é um dos meus favoritos. Boa escolha. Da minha adolescência e uma canção dele que surgiu recentemente também nessas playlists, né, que às vezes tocam sozinhas, foi o On the Nickel, que é uma canção muito antiga de um álbum, acho que é não sei se é do Foreign Affairs, não, mas é uma canção muito bonita dele dos anos 70, final dos anos 70, em que é das primeiras vezes que se ouve aquela voz de trovão. Vamos ouvir a voz de trovão. Vamos On the ouvir. Nickel. What becomes of all the little boys who never comb their hair? The line upon around the block on the nickel. Oh. Maravilha. Tu também tens então uma voz de trovão. Consta. Não como o Tom Waits. Não como o Tom Waits. É agora. Não é que se É parece. agora que me vais surpreender. Não. Com qualquer coisinha, assim. Qualquer coisinha. Um trautear. Mas o problema é que eu não tenho o tom agora, percebes? Então vers égal au très haut, notre unique espérance, etc. É afinado. O Pá, tá rapaz. bem, pronto. Sempre soubeste que eras afinado. Não, anda a ensaiar com o coro. E portanto vou descobrindo estas coisas, mas se calhar nem sequer foi muito afinado agora, não sei. Mas como é que chegaste ao coro? O que é que. Não é evidente. Não, olha, cheguei ao coro de uma maneira muito estranha. Foi assim, eu escrevi um livro em 2017 chamado A Mulher Correu Atrás do Vento, e é uma parte em que ela vai cantar num coro que eu tinha visto. Só que eu mudei o coro de sítio, pulo numa igreja onde não sei se há coro ou não, ali na igreja de Santo António. E fiquei muito intrigado porque de repente comecei a ler sobre os coros em Lisboa e percebi que há uma variedade imensa de coros. Todo um mundo de coros amadores. E por isso acabei por quis fazer a experiência e fui assistir ao recital de um coro em dezembro passado, em dezembro do ano passado, numa igreja em Lisboa, e por acaso havia um amigo meu que cantava nesse coro e eu perguntei se podia ir aos ensaios e acabei por ir. Ora bem. Claro, Muito é uma bem. coisa muito boa para se fazer. Tens muito trabalho no Natal. E na Páscoa também. E na Só que esta Páscoa não sabemos por causa Não do sei. coronavírus, não sabe se vamos atuar. Portanto, já sabem. Se virem João Tordo num coro, Não, mas eu não sou. Ou num eu coiro. Eu sou só um tipo que está lá no meio. eu sei, E isso é que eu gosto mais. claro. Mais um. Mais um, não é? Só Que mais é um. precisamente o contrário da tua voz literária, não é? É o contrário da minha profissão. Da tua profissão. Grande parte da minha vida em que eu sou uma espécie de... Sou o que está a acontecer ali, não é? Tipo quando vou a uma biblioteca ou vou a uma escola, etc. Isso é uma parte que eu faço com prazer, mas na minha vida pessoal prefiro ser só mais um. A vida tem sido boa para ti, João? Ótima, sim. Tem sido muito... Acho que tenho... Há uma frase de um psicólogo
americano, que é o Scott Peck, que escreve num livro às tantas uma coisa qualquer do género. Ele diz que a medida da nossa grandeza está diretamente relacionada com a nossa capacidade de sofrimento. Que os grandes são assim e ao mesmo tempo também são pessoas que têm um prazer imenso na vida, não é? E esse é o paradoxo. Agora, isto não quer dizer que eu seja um grande, de modo nenhum. O que isto quer dizer é que qualquer pessoa consiga aceitar as vicissitudes desta vida e aquilo que a vida lhe dá E as suas dores? e as suas dores, torna-se grande por causa disso. E, portanto, somos grandes quando aceitamos as coisas que nos são dadas, as boas e as más, e apesar disso temos prazer em estar vivos. Estar em paz, não é? Sim, isso eu acho que às tantas conduz a uma espécie de paz. Mas essa frase para mim é muito interessante, porque eu nunca tinha pensado na coisa assim, né? Pensei sempre, não, estas pessoas quando chegas a uma certa altura da vida, isto passa, não é? E uma pessoa começa, não, isto não A passa. superação ficou Não, para isto trás. não passa. Estar Não vivo, passa, não é? Estar vivo é esta zona de sombra. Quais são os teus eternos fantasmas? Quais são as tuas eternas sombras, João? Acho que um dos fantasmas acho que um dos fantasmas é a sobrevivência. Que acho que é um fantasma de qualquer escritor, não é? Tipo, o que é que acontece quando se o filão acabar, não é? Se o rio secar, como é que eu faço? Não posso ficar a viver dos livros que já escrevi, não é? E a criatividade, como tudo, tem os seus limites. Portanto, esse é um dos meus fantasmas e embora seja um fantasma distante, acho eu, porque ainda estou numa fase muito produtiva, ele pode chegar daqui a 15 anos, imagina, né? E não sei o que é de fazer da vida. Portanto, Será cedo demais ainda assim? será. E tenho esse fantasma muito presente. Outro dos fantasmas é um bocado a vida familiar. Ou seja, chegar a esta idade e não ter uma vida, não ter mulher, não ter filhos, e viver bem com isso. E isso é um bocadinho uma Conseguires viver bem com isso. Porque há Sim, uma e estar- pressão, até há uma pressão bem, social. Pois, não é? e estar bem assim, não é? É uma coisa que às vezes me preocupa. Me preocupa no sentido em que eu penso, mas eu devia querer isso. Estás a falar da pressão social. Eu devia querer isso. Eu devia querer uma família, querer filhos, para não chegar ao fim da vida sozinho. Aquelas coisas. Mas depois Mas estás eu bem, vivo tão bem sozinho, sim. Portanto, não sei. sem seres um solitário. Sem ser um solitário, porque dou-me com muita gente e tenho ótimos amigos. O terceiro fantasma, eu acho que é o fantasma de toda a gente. Eu acho que é aquele fantasma de o que é que vai ser de nós enquanto espécie, não é? Que está muito mais associado ao lado do erro cognitivo do que propriamente da verdade. A verdade é que nós, enquanto espécie, estamos cada vez mais evoluídos, cada vez temos mais acesso à cultura, aos cuidados de saúde, as coisas todas. Cada vez morrem menos pessoas de doenças congénitas, cada vez temos menos. Pronto, nesta fase Agora do ano, se calhar estamos um bocado voltamos estranho falar disto. quase Mas, ao início da conversa, coronavírus em todo o caso, não é? sim, mas o facto é que há 300 anos as pessoas morriam de tuberculose, de peste negra, de todo o tipo de coisas, de contágios terríveis que apanhavam no meio da rua. Estão não é? pessoas a morrer de coronavírus agora, não é? Eu sei, mas é diferente. Claro. E portanto o mundo é muito diferente. E ainda assim tem este déficit cognitivo que me diz que, às vezes me diz que isto caminha em direção a um abismo, etc. Mas eu acho que isto é o A pensamento. fatalidade. É um pensamento de fatalidade que é um fantasma grande que eu ando a tentar erradicar da minha consciência. É difícil viver da escrita, João. É muito gratificante e é muito difícil. Ou seja, é muito gratificante porque quando se consegue é uma espécie de sonho cumprido, não é? E eu vou conseguindo, mais ou menos. Já há muito tempo que não tens dificuldade a pagar as contas? Não, isto tenho quase sempre. O quê? Às vezes tenho, quer dizer, às vezes tenho meses apertados, tenho meses em que tenho que ter alguma contenção financeira. Não sou, ou seja, se tu vires o meu carro, percebes o que é que eu quero dizer com Não contenção. não se ganha bem a viver dos livros. Tu tens que fazer contas, não é? Eu tenho que fazer muitas contas. E às vezes tenho situações, tenho meses mais apertados, tenho anos mais apertados. Tive um ano recentemente em que, de um ano para o ano seguinte, ganhei metade do que tinha ganho no anterior, o que é um desequilíbrio enorme. E isso tem a ver com o quê? Nesse ano compraram-se
Nesse ano as pessoas compraram menos livros, nesse ano tive menos viagens, nesse ano escrevi menos, etc. Portanto, está Não te tudo chateia interligado, que um não é? escritor bem-sucedido seja um escritor remediado? Eu não sou remediado no sentido em que não estou no limiar da pobreza nem nada que se Não, pareça. remediado estamos a falar da classe média, não é? A Ah, classe sim. média é Não. remediada. Não, Eu isso estou a não me pegar nessa chateia expressão nada. da classe média Sim, sim. remediada, não estamos a falar Não, de pobreza. acho que isso é um ofício que tem... que essas coisas fazem parte disto. É quase pegar naquela ideia, tenho inveja, e eu percebo isso, quem nunca, não é? Tem inveja sim. dos escritores ricos. Sim. Não, mas sim, mas acho que é uma inveja saudável. Porquê? Porque se me dissesse assim, preferes ganhar o Euromilhões ou ser escritor? Eu prefiro ser escritor. E acho que até se fosse rico e se não tivesse problemas económicos, quer dizer, problemas económicos não, se não tivesse que ter alguma contenção às vezes nas despesas, etc., acho que a minha vida seria muito pior. Porque grande parte da minha ambição e grande parte do meu drive está relacionado com a sobrevivência. À parte dos livros, já agora, qual é o teu maior luxo, podendo gastar dinheiro? O meu maior luxo são dois. Tenho um computador só para escrever. Tenho um MacBook só para escrever. Que eu gosto, Super que é um luxo. Pro? Não, é um Air. Ok. É tipo o mais barato, mas é só para escrever. Ok. Portanto, tenho um para fazer tudo, o resto, e tenho um só para escrever, que é um Muito luxo que eu me dou porque é como ter uma máquina de escrever. Muito bem. O segundo é, às vezes compro ténis Adidas assim um bocado irracionalmente. Não sei porque é que faço isso. Não estamos a ser patrocinados. Não estamos. Mas eu gosto tanto, acho tão giros os ténis que às vezes compro e quando olho para o armário do dia tenho para aí 6 pares ou 7 e não todas preciso as ter cores e assim. Sim, não preciso ter tantos ténis. Bastava-me 2, né? Ou 1. A tua vaidade reside aí, nos ténis. Resido nestes ténis. De resto, eu sou Tenho que te olhar para os sapatos. Para os ténis, neste caso. Não sei porquê, pá, tenho esta coisa com os ténis Adidas, gosto muito. Aliás, estou a usá-los agora. Ora, muito bem, estes são castanhos, enfim, Castanhos e brancos, sim. a dar com a estação, não sei. Para a constação. Obrigado, João. Obrigado, eu. Foi muito giro. Gostei mesmo. Obrigado. O que também foi um luxo foi esta conversa com o escritor João Tordo, cheia de bons assuntos, reflexão e partilha. Espero que tenham gostado. Já sabem, se ficaram com curiosidade em ler o último livro de Tordo, o seu primeiro thriller, recordo que se chama A Noite em que o Verão Acabou, uma edição da Companhia das Letras. De resto, continuem a comentar, a espalhar corações e estrelas e a escrever-nos para o e-mail abelezadaspequenascoisas@impresa.pt. Participem, já sabem, porque este podcast também é vosso. E neste momento em que o recolhimento social está cada vez mais aconselhado e generalizado no país, aproveitem estas e outras conversas em podcast para vos fazer companhia. E sugiram este podcast aos vossos amigos, familiares e mais que tudo. Mais uma vez a edição foi do Ruben Tiago Pereira, o nosso Rubinho, e o genérico é uma criação original do músico Luís Vero. E pronto, é tudo por agora. Voltamos para a semana. Até lá, pratiquem a empatia e boas conversas.